E o evangelho de hoje é um livro de Salmos, um pequeno trecho do Salmo 85. Ensina-me vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirige meu coração, para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente, porque vossa misericórdia foi grande comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Quando ele fala que arranca a alma da região dos mortos, é esse despertar para a vida espiritual que nós temos, por esse ser espiritual que nós somos, para as coisas belas que nós vivemos, mesmo encarnados, né? Nós temos tantos motivos para ser felizes, apesar das nossas dificuldades. Nós temos uma família, bons amigos, um caminho que nós podemos seguir espiritualmente falando, né? Nós não somos mais ignorantes espiritualmente falando. Nós sabemos que tem um Deus, um Pai maior que tudo que nós compreendemos, mas que mesmo assim nos possibilita entender alguns mecanismos que acontecem com a gente, algumas dificuldades que a gente passa para nosso aprendizado, não por castigo, como muitas pessoas pensam. O tema de hoje é vampirismo energético. Fala vampiro, todo mundo assusta, mas não vamos se apegar à palavra. Vampiro no sentido de sugar, de puxar a energia, né? O que seriam esses vampiros energéticos? É todo aquele ser encarnado ou desencarnado que se aproxima da gente, ou até nós aproximamos de outros, para sugar as energias vitais, as energias boas, né? Ou não. Então, como que isso se dá? De duas formas. Pode ser só o espírito que está atrás de nós, ou pode ser um espírito influenciando uma outra pessoa para que ela exerça essa função. E no livro de Celso tem uma parte que fala sobre vampirismo, que é muito interessante. Para quem não tem o livro, pode procurar a gente, que a gente vai estar providenciando, porque é um manual básico para a gente entender todo esse processo da doutrina, de como se dá esses trabalhos, de como que se dá essa troca de energia. Ele fala que o espírito sofredor aproxima-se daquele a quem poderá ter acesso à sua mente, para assim fazer a sua ligação magnética para a absorção das energias que deseja. Após alcançar o seu objetivo, muitos seguem os seus caminhos trevosos, outros passam a acompanhar aquela pessoa com o objetivo de tê-lo como sua fonte de alimentação. Então, os espíritos se aproximam da gente, primeiramente, para alimentar o padrão que eles vivem, as camadas onde que eles vivem, né? Eles precisam sugar essas energias para se manter nesses ambientes que eles estão. Se ele vê em você um potencial, uma fonte para estar alimentando ele, por que ele vai embora? Então, ele vai ficar do seu lado o tempo inteiro. É por isso que é muito importante manter o padrão mental elevado, porque a gente cria uma proteção e evita que essas situações ocorram com a gente. E eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns podem ser engraçados, mas para que a gente possa refletir sobre quem está ao nosso redor e o que nós estamos sendo para as pessoas. Porque é muito comum quando você fala que alguém, né, quando você passa por alguma situação difícil, você fala assim, alguém me fez o mal, alguém está sugando uma energia. Mas a gente nunca pensa que a gente pode também estar sugando a energia do outro, pelo padrão mental que a gente está vivendo, pelos espíritos que estão nos acompanhando. Porque a gente tem os espíritos que nos acompanham. E nos acompanham por quê? Por esse padrão. Se você está bem, se você está harmonizado, se você está em paz consigo e com o seu ambiente, então certamente os espíritos que vão estar ao seu redor são espíritos de luz. Mas se você está sempre reclamando, se você está sempre triste, se você não exerce a gratidão antecipada, depois eu vou explicar como funciona,
Os espíritos que vão estar te acompanhando certamente são espíritos que se alimentam desse padrão. Então, são espíritos de energias inferiores, que não fazem bem nem para você e nem para o seu ambiente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de tipos de vampirismo. Nós temos o vampirismo cobrador. Como que funciona esse cobrador? É aquele tipo de pessoa que se alimenta daquela energia que quando você vê ela, às vezes você está feliz que você está vendo a pessoa já começa: ah, porque você me esqueceu? Por que você não me dá atenção? Por que você não está comigo? E nesse processo de cobrar, de questionar, ele está sugando sua energia. Porque você percebe que quando você encontrou uma pessoa que começa a te cobrar, você sumiu, né? Você começa: nossa, eu gostava tanto dessa pessoa, mas acho que não foi bom ter visto ela. Então você começa a desanimar de ter visto aquela pessoa. E o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de energia na nossa vida? Primeiro, não deixar que essas cobranças contaminem a nossa energia naquele momento. Então, pequenas desculpas como: nossa, está corrido para nós dois, né? Você também poderia ter me visto, me procurado. Então, faz com que a pessoa, nesse instante, ela quebre essa ligação de estar ali te cobrando. Então, ela vai se sentir intimidada, envergonhada, e vai entender que aquela atitude dela não conseguiu atingir o fim que ela queria. Porque se você começa a entrar a gente fala, no jogo daquela pessoa, entrar naquela energia, quando ela começa a te cobrar, você fala: nossa, desculpe e tal. Aí como você começa a se culpar por uma atitude que você nem teve. Então você entrou naquela energia e ela começa a roubar a sua energia, porque você permitiu. Então vamos ter cuidado e que não façamos isso com os outros, né? Não é só analisar as pessoas na nossa vida, é analisar quem nós somos para o outro. Tem também o tipo de vampirismo crítico, que é aquela pessoa que critica tudo. Ela critica o governo, ela critica o dia que tem sol, ela critica o dia que tem chuva, ela se alimenta desse padrão da crítica. Ela nem sabe o que ela está criticando, mas ela está criticando. E se você se deixa se levar por esse tipo de energia, quando você vê, você está criticando junto com a pessoa. Você nem sabe por que você estava falando aquilo. É comum, às vezes, você está conversando com alguém, depois você se pega: mas eu nem sei como começou essa conversa. Conversou através de uma energia, na intenção disso, de alimentar esse padrão de crítica, de energia de achar que nada no mundo funciona, de que nós somos abandonados pela espiritualidade, alguns são privilegiados. Não, não existe isso. Tudo tem uma razão de ser, e cada um sabe, no fundo do seu ser, no seu íntimo, no seu inconsciente, o porquê, da onde está, das pessoas que estão ao seu redor. Então, que buscamos essa verdade espiritual. Buscar esse ser, esse inconsciente, é entender todos os processos que nós vamos vivendo e sair desse padrão de crítica. Nós temos também um tipo de vampirismo do adulador, que esse é mais difícil, que é aquela pessoa que chega para você: nossa, principalmente nós médios, nossa, mas a sua, por exemplo, os médios de incorporação, a sua incorporação é tão boa, a sua mensagem é tão boa. Tá, isso pode sair de uma gratidão para ser uma energia que alimenta a sua vaidade. Aí você vai começar a pensar: nossa, eu sou bom, né? Se não tivesse aqui, quem que ia dar essa mensagem? Se eu não tivesse aqui, quem que ia fazer esse trabalho? E você começa a alimentar em você um tipo de padrão de vaidade que te afasta dos mentores. Primeiro, porque tanto médio de incorporação como médio de doutrina, nós somos instrumentos. Recebemos a energia da espiritualidade para manipular e distribuir. Não é uma energia que é nossa. Então, por que dessa vaidade? Por que desse orgulho, né? Então vamos afastar. É bom receber elogio, não é errado receber elogio, não. Mas a gente tem que saber trabalhar isso dentro da gente. Elogio, que bom. Graças à espiritualidade eu estou conseguindo exercer esse trabalho. Então dê mérito a quem tem o mérito. A espiritualidade, lógico que você teve um esforço, uma disciplina para chegar onde você está,
Sim, mas esse tipo de mecanismo faz com que você evite alimentar essa energia da vaidade dentro de você. E aí você vai saindo desse padrão inferior e essa pessoa vai percebendo também que isso não funciona com você. Porque muitas vezes a pessoa que te adula muito, ela quer alguma coisa. Ela quer algum benefício. Seja energético, quer dizer, nossa, eu tenho que me dedicar mais àquela pessoa, eu tenho que pedir mais por aquela pessoa. Ou seja, simplesmente para alimentar o ego dela. Quer dizer, ela me elogiou, eu tenho que elogiar de volta. Então, vamos verificar isso também. As relações, elas têm que ser naturais, elas não têm que ser forçadas. A gente tem que querer estar com uma pessoa porque ela nos faz bem. Não que nós vamos evitar as pessoas que não nos fazem bem, mas nós vamos trabalhar de uma forma diferente para elas. Como? Pedindo que a espiritualidade ilumine os pensamentos dela. Que a espiritualidade desperte nela a visão que nós temos de que não somos nada sem esse mundo de luz. Então, em vez de criticar, vamos emanar luz para aqueles que de alguma forma nos fazem mal, seja pela presença, seja pela energia. Nós temos também um tipo de vampirismo que é o vampiro reclamador. Acho que todo mundo conhece alguém que reclama de tudo, né? Que reclama que está com dor, que reclama que ninguém gosta dele, que reclama que ninguém ajuda ele. E nós temos que evitar isso também. Como que você evita esse tipo de energia? Não alimentando ela. Quando a pessoa chega para você e fala assim, nossa, ninguém me ajuda. Você fala, não, realmente, viu, você trabalha demais. Não, você está alimentando aquele padrão da pessoa. Então, o que você vai fazer? Não, passa a observar o seu ambiente. Você fez isso, mas talvez a pessoa que não te ajudou nisso, ela estava fazendo uma outra coisa por você. Leve a pessoa à reflexão e ajude ela a sair também daquele padrão mental. Lembrando que esses exemplos que eu estou dando não é somente a pessoa, não. São espíritos que estão ali influenciando, porque estão mente a mente ligada com essas pessoas e se alimentando daquele tipo de energia. Então, esse tipo de ser, ele precisa muito de ajuda. Às vezes a gente evita ter contato com essas pessoas que reclamam muito porque é cansativo. Você fala assim, eu gosto tanto de tal pessoa, mas ela reclama tanto. Aí eu não quero ficar perto dessa pessoa, não. E não, gente, vamos levar essa pessoa à reflexão, ser exemplo dessa pessoa, porque ela se intimida, porque ela vê que você não reclama de nada, que você está sempre agradecendo a tudo, apesar das suas dificuldades. Então ela vai ver que alguma coisa nela não está errada. Pode ser que demore, com muitas pessoas demora, porque é um padrão muito difícil de se sair. É um vício, né? Porque a pessoa se coloca no papel de vítima. E ser vítima é muito bom, né? Você não tem culpa de nada, a culpa é do mundo, a culpa é do outro. Você está só ali sofrendo. Quando você resolve ser dono da sua vida espiritual, da sua vida física, você sai desse papel de vítima. Então você arca com todos os riscos. Se está dando tudo certo na sua vida, é porque foi merecimento seu. Merecimento no sentido assim, você batalhou por aquilo, você trilhou aquele caminho. Mas se deu alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa na sua natureza que você ainda tem que modificar. Ou aquilo que não deu, foi na forma que você queria, está vindo em forma de aprendizado, para você trabalhar alguma coisa que você ainda não tinha percebido. Porque não há punição na nossa vida. Há aprendizados. Nós não temos um pai punitivo, nós temos um pai educador. Eu já falei em outras palestras e eu gosto de repetir isso, que não existe isso de aprender pela dor. A dor é um despertar. Quando Deus amou muito você e te falou, você não entendeu, ele fala, então vou dar aquela dorzinha ali para ele ver que não é daquele jeito. Mas não para punir. É como um pai que educa um filho e coloca ele de castigo. Ele quer que esse filho sofra? Não, ele quer que esse filho aprenda com o ato que ele teve. Então, essas dificuldades são para nosso aprendizado. E são dificuldades, muitas vezes, dessa vida. Não fica buscando em outra vida, não. O que eu fui na outra vida para estar passando por isso? O que você está fazendo nessa vida para estar passando por isso? Se pergunte isso. Porque quando a gente entende esse processo,
pode ser o maior problema que ele deixa de ter aquele peso que ele estava tendo antes, né? Porque você entendeu a situação, você se abriu para aquela verdade espiritual que estava passando ali. Os espíritos sofredores, vampiros, utilizam-se da sugestão mental para facilitar a ligação magnética com a vítima. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Um espírito sofredor não vai se aproximar de nós para sugar as energias, ou fazer que nós suguemos a energia de outro, ou utilizar outra pessoa para sugar a nossa energia, se o nosso padrão vibratório não estiver permitindo aquilo. Se você está bem, e chega uma pessoa reclamando perto de você, ela pode reclamar o que for, que aquilo não vai te atingir, porque a sua cabala, como nós falamos, de proteção energética, não permite isso. Agora, se você já não está fazendo essa higiene mental, essa proteção mental, você está se permitindo levar pela energia dos outros, então facilmente você vai ser vampirizado por esse tipo de energia. E quando nós temos uns vampiros que são nossos cobradores no sentido de pessoas que em algum momento alguma encarnação, nós cruzamos os caminhos e ficaram laços de mágoa, de desentendimento. Cobrador no sentido de pessoas que estão atrás de você para resolver essa situação, nem sempre para te fazer mal. Cobrador, às vezes, é uma palavra muito forte. Parece que a pessoa está te cobrando e ela só quer resolver a situação, né? Os espíritos afins se atraem. Então, com esse tipo de mecanismo de vampirizar a energia, de sugar a energia, ele pode criar em você miasmas, que são manchas negras, eu já falei isso aqui, que vão refletir em forma de doença, né? Depressão, um tumor, ou doenças mais simples, como uma simples dor de cabeça, mas que tem um fundo espiritual. Todas as doenças têm um fundo espiritual. Ela começou primeiro no mundo espiritual e quando ela reflete no corpo físico, ela já está há muito tempo no seu campo espiritual. Muito tempo. Então, por isso que é importante batalhar. Nós não somos seres perfeitos, nós não vamos viver isentos de doenças e desses tipos de sintomas, infelizmente. Mas se nós pudermos buscar manter um padrão que nos deixe livres ao máximo, né, de situações desnecessárias, que busquemos isso, que batalhemos por isso na nossa vida. Hoje de manhã eu estava fazendo algumas reflexões, eu gosto de acordar, escutar a pílula do Evangelho, eu mando para vocês no grupo, e ficar pensando sobre isso. Nós temos muitos projetos bacanas que a gente queria desenvolver aqui com vocês, mas às vezes falta para a gente pessoal, por mais que tenham muitos médios, falta algum pessoal para desenvolver algum desses projetos. E me questionando por que alguns médios não tinham esse despertar, né, para esses projetos. E talvez seja também uma resposta da espiritualidade para mim, porque eu não sou perfeita, eu tenho muita coisa para melhorar. E eu me questionei, quando a gente precisa de Deus, onde que Ele está? Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre nos auxiliando através de outras pessoas mais esclarecidas, de um amigo, dos nossos mentores. E quando Deus precisa de nós para auxiliar o nosso próximo, onde que nós estamos? Será que nós estamos disponíveis sempre? Será que quando o amigo precisa ser escutado, precisa de um abraço, ou só de um bom dia, será que a gente está disponível para isso? Então, que passamos a refletir também sobre isso. Essa reciprocidade espiritual. Onde que ela fica, onde que ela está, como ela está sendo trabalhada. E a gratidão antecipada, que eu falei no início, é aquela gratidão de você vai conversar com alguém para resolver alguma situação, ou simplesmente conversar com alguém e já agradecer a espiritualidade. Que bom que eu tenho a oportunidade de estar com essa pessoa, de resolver aqui e agora essa situação, de criar mais um laço de amor e de afeto. Então, esse tipo de gratidão antecipada faz com que
nós eliminemos assim diversas situações que não precisamos passar. A maioria de nós que estamos aqui são pessoas que já estão aqui todos os domingos assistindo palestras, são médios, são desenvolventes que já estão há algum tempo. Então, nós temos o mínimo do esclarecimento para buscar dentro de nós esse ponto de harmonização. A meditação, uma mente barulhenta é pior do que um corpo cansado. Porque o corpo cansado você descansa. A mente, quando ela está muito barulhenta, você não consegue pensar em nada. Então, exercer sempre essas possibilidades espirituais de estar bem. Buscar sempre, nessas mínimas coisas, uma oportunidade de ser melhor. A reforma, essa busca desse padrão moral mais elevado, ela começa nas coisas simples. Um simples bom dia, buscar não ficar irritado com as mínimas coisas. Se alguém fez alguma coisa, opa, estou pagando. Não pensar que eu sou vítima daquela pessoa, mas sim que de repente se tinha alguma coisa mal resolvida entre nós, que naquele instante foi resolvida. E para finalizar, Celso dá uma dica preciosa no livro ainda de como combater esses tipos de vampirismo, né? Para não sofrer as vampirizações destes espíritos que estão por todas as partes, é necessário que seja mantido o elevado padrão vibratório, através dos bons pensamentos, desejos e emanações positivas, fortalecendo assim o seu campo magnético de proteção, que é a sua áurea. Valorizar as preces, que são como armas para nos protegermos do mundo inferior, a boa conduta doutrinária e o equilíbrio mental que nos manterá em nível superior às projeções mentais dos espíritos trevosos. Então, é esse trabalho espiritual que vai manter, trabalho espiritual com nós mesmos e com o próximo, que vai manter essa proteção contra esse tipo de energia.